E agora, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da greve dos caminhoneiros sobre o cenário político nesse ano eleitoral. E quem faz a análise é o jornalista William Vac. Muito obrigada, William, por estar conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. E o que eu quero é o seu olhar na sua extensa carreira no jornalismo. Está me chamando de velho? Não, de jeito nenhum, tenho certeza disso, mas experiente e jornalista com lastro, é diferente. E, nesse sentido, você já vivenciou crises não apenas no Brasil, mas também fora do país. O que eu quero ouvir inicialmente é se você observa um contorno previsível nessa crise de agora pela greve dos caminhoneiros ou tem um contorno muito peculiar? O contorno previsível é o imprevisível. Nós estamos num divisor de águas, evidentemente. Eu parei de chamar isso de greve e passei a chamar de revolta. Há momentos na transformação de um país, particularmente transformações sociais e políticas, nas quais aquilo que parecia evidente, de repente torna-se gritante. Que foi o que aconteceu. Eu acho que o que aconteceu, esse tipo de ocorrência é inédito no sentido do símbolo de indignação, revolta e destruição da classe política e, o que me preocupa, da política como instrumento de solução dos problemas graves para os quais, na compreensão que a população tem do que está acontecendo, ela não espera mais dos seus representantes que eles façam o que constitucionalmente estão ali para fazer. E diante disso que você acaba de descrever, então fica a impressão de que existe aí um represamento de tensão por frustrações, descrença na política, nos políticos, nos partidos. Você vê indicadores de que nós possamos ter daqui para frente a reedição do que vivemos em 2013 pelo clamor das ruas? Há paralelos com 2013 no sentido de que, quando um grande movimento popular começa a protestar contra tudo, na verdade ele está protestando contra nada. Quando movimentos populares se organizam e têm um sentido e uma direção, como aconteceu em 2016, eles acabam conseguindo o que queriam. E naquela época queriam derrubar o PT e tirar do poder a presidente Dilma Rousseff. Conseguiram. Em 2018 é muito pior a situação nossa, me parece, porque se nós brasileiros, particularmente os da minha geração, combinamos que os nossos problemas seriam resolvidos pela lei, pelo consenso, pela negociação e pelo voto, é da política que temos que esperar as nossas respostas. Porém, o desprezo pela política é de tal ordem, o nojo que as pessoas têm da política e dos políticos é de tal ordem, que no fundo essa manifestação nos coloca diante de uma encruzilhada importante. Não gostamos da política, mas é dela que dependemos para encontrar as soluções para os problemas que enfrentamos. Eu vi na esteira dessas qualificações que você fez agora, do sentimento popular, eu vi uma declaração de psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e também da Associação de Psiquiatria da América Latina, de que o sentimento do momento na população é de medo. Medo pela incerteza do desabastecimento, pela incerteza da circulação, do transporte, do funcionamento de instituições fundamentais como hospitais, escolas e principalmente pela questão política, medo do devir, né? O que pode acontecer daqui para frente pela descrença já vivenciada e quase que institucionalizada em políticos, partidos e na própria política. Essa questão do medo que eu quero ouvir você. Você tem essa percepção de que a população agora, mais do que indignada, está com medo do porvir? Eu acho que o medo que a população manifesta tem muito mais a ver com questões de segurança pública do que provavelmente com o aspecto político em si. O que me preocupa no aspecto político, quando eu observo essa revolta que aconteceu, é o fato das reivindicações serem muito difusas. Elas são difusas a ponto das pessoas mesmas começarem a agir contra seus próprios interesses. Isso é o interessante numa situação como essa, para usar uma palavra que você colocou no enunciado da sua pergunta, a questão da frustração.
Há um momento em que a frustração é resolvida ou não através da própria destruição do tecido social. Nós passamos por isso a semana passada. É curioso como aquilo que racionalmente parece ser contra o interesse do agente econômico, pessoa que toma uma decisão de investimento ou de consumo, é adotado do ponto de vista político. A população, em boa parte, apoia movimentos que ela percebe que lhe trazem extraordinário de sabor, lhe traz grandes problemas no dia a dia. Porém, em troca do quê? Em troca da esperança de que, passando por isto, renasça um país, surja um outro Brasil. Um Brasil diferente deste que as pessoas hoje descrevem como um país que continua desigual, continua injusto, é profundamente corrupto e não parece ter solução. É este ponto em que a questão política mais ampla converge para a questão política mais imediata. Em outras palavras, nós estamos clamando pelo novo, nós estamos clamando por mudanças e vamos para uma eleição na qual as regras e as formas de financiamento garantem que o velho permaneça. E aí, sabe, enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase do Riobaldo, no Guimarães Rosas, Grande Sertão Veredas, em que alguém pergunta se ele estava cansado e falou, não, é cansaço da esperança. Eu me lembrei disso agora, você descrevendo, nós temos aí uma data que poderia significar uma data para a mudança, mas a perspectiva de mudança, não digo nem para melhor, mas de mudança, ela é praticamente nula. Marília, não quero estragar o jantar de ninguém, né? Só mas jantar. eu estou com a impressão que o não. tempero já não foi muito bom. Eu acho que o horizonte para frente me preocupa ainda mais do que as eleições de outubro. O que me preocupa é a governabilidade do país a partir de 2019. E aí, ao lado do problema político, do qual nós tratamos agora no começo da nossa conversa, veio uma questão que está em cima de nós, que é a questão fiscal e o peso da dívida. Quem quer que assuma em 2019, em todos os níveis, dentro do legislativo e nos executivos estaduais e no federal, que não temos a menor ideia de quem vai ser, isso em si já é ruim, qualquer um que assuma terá que exercer uma tal liderança e capacidade de articulação políticas que me parecem os bens mais escassos na política brasileira de hoje. A capacidade de impor uma visão, a capacidade de liderar em um sentido e a capacidade de entender a urgência e a gravidade dos problemas que nós estamos enfrentando. E isto me preocupa mais. Como é que esse país vai ser governado em 2019? Muito mais me preocupa isso do que a pergunta por quem? Bom, até porque a nebulosa é muito densa sobre esse cenário político eleitoral que nós temos aí pela frente, não sabendo sequer se aqueles que estão colocados serão de fato os candidatos, mas de qualquer forma eu acho que existe até uma expectativa de quem nos vê agora, né, de quem ganha com o que está acontecendo. Está muito difícil identificar as lideranças que possam estar por trás do faturamento político nessa crise do momento e isso está sendo buscado também, o que é previsível que aconteça. Eu tenho que separar aqui entre o que eu gostaria que acontecesse e o que eu acho que vai acontecer. Sim, não, mas percepção dos indicadores. Eu gostaria que, de fato, desse momento de crise profunda, no qual estamos, nos debatendo nesse momento de crise, surgissem essas soluções e saídas. Não me parece que elas estão surgindo. O que de fato me deixa cético, o que de fato me coloca muito cauteloso em relação à evolução da situação política no Brasil é a destruição da política. Isto é inédito. Eu já cobri muitas campanhas no Brasil, em outros países também, obrigado pela sua menção à minha carreira, mas eu de fato nunca me deparei com uma situação na qual o descrédito das pessoas em relação ao sistema político fosse tão amplo, profundo e arraigado como me parece hoje no Brasil. Curiosamente, ironicamente, paradoxalmente, isto é o resultado de uma campanha popular anticorrupção. A Lava Jato é muito mais do que uma ação levada adiante pelos entes assim estabelecidos pelo nosso sistema legal, por procuradores, por juízes, por delegados e por boa parte da imprensa. A Lava Jato é um fenômeno popular. Sim. E este fenômeno popular nos conduz a essa situação curiosa. Ao mesmo tempo em que apoiamos a Lava Jato
e ficamos contentes de ver que os ilícitos são punidos e os culpados são levados, investigados e estão na cadeia, por outro lado, levou a um descrédito da polícia. Da polícia, desculpe, eu me confundi, quero me corrigir. Sim, da política. Da política. William, eu agradeço muito sua presença no Jornal da Gazeta, não tenha dúvida. Você traz subsídios para a nossa reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa boa noite. noite. Obrigado ao seu público.